Vim aqui para o telão e pedi uma licencinha para o Daniel Richtner para falar de economia. O mercado financeiro, analistas do mercado financeiro começaram a prever uma queda de juros para agosto. A expectativa inicial era que isso começasse a acontecer em setembro. Estão antecipando. A taxa Selic hoje está em 13,75%. É uma das taxas mais altas da nossa história no período recente, mas finalmente a gente está vendo uma previsão para um primeiro corte em agosto. Seria um corte pequenininho aí, 0,25% para 13,50%. Mas o governo já vem pedindo isso, né, faz tempo. E aí, os analistas divergem um pouco, mas as previsões são de cortes consecutivos até chegar em setembro de 2024, perto de 9,75%, 10% ao ano, o que ao longo do tempo seria uma queda significativa. Por que isso está acontecendo? Por que dessa expectativa de queda de juros? Por conta da pressão política do governo? Não. A expectativa de queda de juros vem de alguns fatores bem concretos. O primeiro deles é a aprovação do marco fiscal pela Câmara dos Deputados. Não é a lei ideal, mas sim estabeleceu ali premissas que levam a algum controle da dívida pública. Depois, a queda da inflação. Os índices de inflação, o IPCA 15, que é uma prévia do índice de inflação, já mostrou uma desaceleração acima do que os economistas projetavam. E o mercado começou a acreditar na manutenção da meta de inflação. A meta é o objetivo do Banco Central. Ela hoje é bem baixinho, lá perto dos 3%. O governo Lula falava muito em rever isso, mas agora os agentes financeiros estão cada vez mais convencidos de que Fernando Haddad e Simone Tebet, os titulares da Fazenda e do Planejamento, entenderam de que é melhor não mexer na meta para não alterar as expectativas. Vou pedir o Daniel Richtner de volta, vamos voltar para a nossa análise. E aí jogo para você, Daniel. Será que entenderam mesmo? Você tem expectativa de mudanças na meta de inflação? Ou será que o mercado está certo e vai continuar tudo do jeito que está? Então, Raquel, contar um bastidor já que era uma coisa de algumas semanas e que vem se mantendo rigorosamente como foi definido ali, conversado no Palácio do Planalto. A Casa Civil, o ministro Rui Costa, não participa do Conselho Monetário Nacional, que é quem define ou mexe nas metas de inflação. Esse conselho é composto por Fazenda, Planejamento e Banco Central. É verdade que no início do ano, ali até março, abril, se especulou muito com a possibilidade de fazer um ajuste na meta de inflação, inclusive desse ano, mas possivelmente na de 2024 também, para deixar um pouquinho mais frouxo esse desafio para o Banco Central, e aí se imaginava que o Banco Central poderia ser mais leniente, um pouco mais tolerante com a Selic. A postura de Rui Costa e da Casa Civil naquele momento ali, passado o auge do tensionamento com o Banco Central, foi dizer, olha, a gente não está abandonando a ideia de mexer na meta de inflação. Isso pode sim acontecer, lembrando que ela já está definida até 2025. Pode acontecer, mas o pior é fazer neste momento, é fazer antes de o ciclo de corte da Selic começar. Então agora, a ordem no Palácio do Planalto é: discutam meta de inflação somente após iniciado esse ciclo de afrouxamento monetário. Senão, é o caminho para que esse ciclo faça água e que o Banco Central tenha uma justificativa para não baixar a taxa Selic. E aí pode ser que depois já diminua a pressão e não precise mexer na meta, né, Caio? Caio, como que você está vendo o clima político em relação a essa questão? Você sempre diz que o Lula gosta do Roberto Campos Neto como seu adversário, seu malvado favorito. Agora vai começar a cair os juros, vai demorar um pouquinho, mas agosto está logo ali. Ele vai perder o inimigo? Pois é, está caminhando para isso, né? Não, eu sempre tenho essa tese, né, barra apuração aí, que o Roberto Campos Neto
é o adversário ideal, não foi colocado ali por ele, o modelo do Banco Central não foi colocado por ele, o cara foi votar o Roberto Campos Neto foi votar de amarelo. Então tem todo o contexto que fala, poxa, esse aqui não era para estar aqui na esplanada, e está, e nada posso fazer para tirá-lo. Com esse novo ciclo, tende sim a arrefecer, né? Sem dúvida. Agora, independentemente disso, sempre vai ter. Porque se cair meio ponto, podia ter caído 0,75. Se cair 0,25, por que não caiu 1? Enquanto houver Roberto Campos Neto, haverá crítica do petismo ao Roberto Campos Neto. Isso é a minha aposta, tá? Pode ser que daqui a um ano, né? Ele fica até, né, Raquel? Até 24, né? Né, Daniel? Não é, Dani? Outubro, de dezembro. Então, tem mais 1 ano e meio aí para... Agora depois é complicado, né? Agora depois, talvez, né? Dá para atribuir à gestão Roberto Campos Neto, né? Em 2025. Né? E na campanha em 2026. Que atrapalhou, o início do governo. Não vai arrefecer, sempre vai ter uma questão ali com ele. Professora, esse embate que era, enfim, uma questão essencialmente econômica, que se transformou num embate político, ela transforma Roberto Campos Neto num personagem político, num personagem com um potencial político? Claro, eu acho que já havia o potencial anterior, né? E a gente já tem histórico de outros presidentes do Banco Central que tiveram aspirações políticas maiores e penso que na avaliação estratégica de Lula constava isso também, né? Que você pode até fazer várias coisas, mas quero te inviabilizar eleitoralmente, mas talvez tenha feito o contrário. Porque para um outro campo, talvez isso estimule, torne ele mais atrativo do ponto de vista eleitoral. O próprio Campos Neto fala que deveria ter inserido na lei da autonomia que tivesse 2 anos de ineligibilidade, mas não foi inserido, então, infelizmente, ele foi voto vencido. É curioso ele falando isso. Mas eu vejo que tem outros pontos que eles podem entrar em conflito e que estão vindo aí logo em frente, porque a gente está dependendo, teve o arcabouço, mas a gente está dependendo agora de uma reforma tributária que vá arrumar mais arrecadação, porque o que aconteceu agora com o arcabouço, enquanto não tiver uma arrecadação que faça sentido com relação à despesa, não vai adiantar. Então, eventualmente, vai começar a haver uma pressão do Banco Central para que o arcabouço, já teve tantos nomes, o marco, o arcabouço, o que seja, mas que ele seja efetivo diante de uma reforma tributária que encontre o recurso que já tem, enfim, já se sabe como vai gastar, mas você não tem o recurso ainda. Então, ainda tem muitos pontos para começar, para voltar a ter embate aí. E eu acho que essa história está só começando, né? Mas eu concordo com você, do meu malvado favorito, eu acho que todo mundo ganha nessa brincadeira aí. Mas, Daniel... Acho que tem um ponto ali que o Caio levanta, né? Como vai ficar para frente, né? Não importa se Roberto Campos ainda estiver no Banco Central, na presidência do Banco Central ou não. O crescimento do ano que vem continua sendo projetado com um patamar um pouco baixo, né? O governo fala em 2,3% do PIB para o ano que vem, o mercado fala em menos, FMI em 1,5%. Isso não é o padrão com o qual o Lula se acostumou nos 2 primeiros mandatos, né? E entregou em 2010 o crescimento de 7,5%, né? Foi assim que ele saiu. Não é um presidente que nunca se acostumou com o PIBinho, que é o que vimos praticamente desde a saída de Lula em 2010. E o problema é que essa taxa de juros muito alta, arrefecimento do crédito, todas as tensões, incertezas, né? Tudo isso já está dando um pouco o cenário, o tom do crescimento em 2024 também. O que pode mudar, eu acho que é a aceleração do gasto público, né? Que é uma coisa que está acontecendo não tanto pela regra de longo prazo, mas por aquilo que a gente já conversou, que é um ponto de partida muito alto
do gasto público, levando em conta a PEC da transição, a PEC do estouro no fim do ano passado. Então, essa aceleração do gasto público é o que pode, na cabeça do governo, acabar acelerando um pouco a economia no ano que vem. Então, Daniel, mas isso, juntando com o que a professora falou, que nos traz de volta para a economia, que é a seguinte questão: se tiver uma aceleração muito forte do gasto público, a arrecadação não corresponder e ficar cada vez mais claro que talvez não seja possível atingir as metas desse marco fiscal, será que essa trajetória de juros, de queda de juros que o mercado está projetando, fica comprometida? Porque aí para e pode até vir de novo uma alta, né? É esse o ponto, você tem toda a razão. Mas no sentido de poder reverter? Eu acho que, quando a gente observa as projeções do mercado, acho que até os menos otimistas já estão falando em alguma coisa em torno de 12% para o primeiro trimestre do ano que vem, né? 12% de Selic, né? Tem alguns um pouco mais otimistas falando em menos. Acho que o desafio vai ser esse. O Ministério da Fazenda, que gastou um grande esforço até agora, nos 5 primeiros meses de governo, elaborando uma proposta, tendo que dobrar o PT, tendo que dobrar setores do governo e tendo que articular com o Congresso, agora vai precisar entregar resultado. Resultado no fiscal e resultado em crescimento. E aí acho que muda um pouco o desafio, a configuração. A gente não vai mais falar nos próximos meses do Haddad articulador no Congresso Nacional. A gente vai falar do Haddad capaz de dizer não a alguns pleitos, capaz de entregar resultado primário, capaz de entregar uma aceleração do crescimento. Se não fizer isso, ele também não será bem sucedido. Será que o cenário não está tão favorável para ele quando a gente imaginava, Caio? Porque ele está agora voando, como se diz, né? Mas como a professora falou, era uma agenda comum, acabouço fiscal, né? Entregou, reforma tributária é uma agenda comum, embora haja muitas dificuldades, porque cada ator político ali tem um ponto de vista. Acho que a partir do segundo semestre ele vai ter que começar a virar essa agenda. A agenda do crescimento é essencial, né? É uma agenda porque ela entrelaça com a política do ponto de vista do governo e do Palácio do Planalto. Porque se o PT, o governo Lula 3, não entregarem crescimento econômico, distribuição de renda, diminuição da taxa de desemprego, aumento da renda per capita, por aí vai, chega 26 e o eleitor vai cobrar isso na urna. Ele não vai cobrar, você aplicou o arcabouço, aprovou, não vai ser por aí. Vai ser crescimento. Precisa crescer e o PT sabe disso. Ele sabe, quando você conversa com os petistas, a agenda a partir de julho e agosto é crescimento. Só que tem que arrumar as contas para crescer, né, professora? Será que o partido ou o governo entendeu isso? E se a senhora concorda que realmente é o crescimento que vai importar lá na urna e não um governo mais estável? O crescimento e todos os impactos no dia a dia do eleitor mediano, né? Então, a taxa de desemprego, a relação que se estabelece entre o eleitor e o presidente da República diz muito respeito à economia, né? Ao longo da nossa história, os elementos econômicos foram os principais responsáveis por punição nas urnas do presidente da República, né? Nesse sentido, o eleitor é muito bom de identificar e de fazer uma avaliação. Agora, por outro lado, a gente tem o PT que está apoiando o presidente Lula nessas pautas. Então, na votação, eu achei super curioso que na votação do arcabouço escreveram uma carta falando sobre todos os pontos que eram contra, mas votaram a favor, né? E, claro, tem o elemento simbólico da fala, é importante, mas o do voto ficou muito coeso, né, quando disse respeito a isso. E o Lula tinha muito em vista essa questão do crescimento como sendo fundamental para se pensar no futuro político nos 2 primeiros mandatos. Mas, por outro lado, a gente vê iniciativas desenvolvimentistas falando de subsídio de carro popular, enfim, que parece um pouco conflitante. Ainda não está todo mundo remando para o mesmo lado, né?